Então, dando continuidade, né, no servo que guardou a mina no lenço e entregou ao Senhor, porque achava que o Senhor era muito rigoroso e que retirava onde não depositava e colhia onde não semeava. Ele tinha uma visão totalmente distorcida do Senhor, porque não conheceu o Senhor, não procurou conhecer. Não sabemos se foi por preguiça, por medo ou por que foi, né? Mas ele não fez isso, infelizmente, né? E aí o que o Senhor falou? Que ia julgar ele com as próprias palavras dele. E disse aos que estavam ali, o Senhor Jesus falou: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. O Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só, gente. Ele já tinha tão pouco, mas o Senhor ainda tirou dele. Por quê? Por culpa dele mesmo que não conheceu o Senhor, né? Não buscou conhecer o Senhor, né? Eu penso dessa forma, né? Porque quando as pessoas recebem a palavra do Senhor, alguém fala do Senhor e a pessoa fala, eu aceito, mas aquele aceito assim, sabe? Só conhece o Senhor por ouvir falar, não tem intimidade com o Senhor. Eles falam que é crente, até se batizam, vão para a igreja, mas quando saem de lá faz um monte de coisa errada e não conhece o Senhor, não estuda a palavra, não lê a palavra, não obedece, né? E isso aí é muito triste, né? E acontece isso com muitas pessoas, a gente sabe que é muito comum acontecer isso. As pessoas não têm o conhecimento do Senhor e não tá certo, né? E aí o Senhor fala que até o pouco que a pessoa tem, lhe será tirado. A pessoa fica sem nada, né? Sem nada. Fica sem Senhor, sem o Senhor Jesus. Aí fica difícil. Como que alguém vai para a vida eterna sem o Senhor? É impossível. Não tem como, né? Aí o Senhor continua, né? Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Aqui o Senhor fala já daquele povo que não queriam que ele se tornasse rei, que fosse rei deles, né? Eles não quiseram, eles preferiam César do que o Senhor Jesus. Então o Senhor falou, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Isso no final dos tempos, né? Então, gente, quando o Senhor, ele nos chama, nós que quando aceitamos, genuinamente devemos falar do evangelho para todos. E não reter com nós, não guardar para nós. Guardar só para nós a palavra, olha, eu recebi, então eu vou guardar para mim e acabou. Né? Não vou ler, não vou estudar e não vou ajudar outras pessoas. Isso é horrível. Nós temos que passar a palavra do Senhor porque Ele mandou. Não é porque nós queremos, não. É porque o Senhor mandou e nós temos que obedecer o que Ele mandou, né? Então, a gente não pode guardar só para nós. Você que conhece, aceitou o Senhor Jesus, não guarda só para você a palavra do Senhor. Procure conhecê-lo e leve o evangelho para quem precisa. Então, se você não consegue, não tem vídeo gravado, compartilhe os que estão gravados. Tem tanta gente gravando para poder que esses vídeos sejam espalhados pelo mundo, para chegar às pessoas, que tem muita gente que não conhece ainda o Senhor, não sabe da vida eterna. E se essas pessoas não sabem, a culpa é de quem não pregou, a culpa é de quem não levou, porque o Senhor mandou. Então, se você não sabe, se você não quer gravar um vídeo nem nada, você faz o seguinte, você compartilha. Pega os vídeos que já são gravados de leitura da Bíblia, de explicação, e compartilha com o máximo que você puder. Quer dizer, você já vai estar fazendo algo para ajudar no Evangelho, né? Para divulgar o Evangelho. Então, o que nós não podemos fazer de jeito nenhum é fazer igual o servo mau, né? Ele foi chamado, ele recebeu uma mina, né? Que é o talento que o Senhor deu para cada pessoa. Todos têm o talento, né? Que a gente nunca sabe assim o que a gente tem de talento, né? Mas a gente procura pelo menos obedecer o Senhor, né? Então, esse servo mau,
ele foi chamado, ele recebeu uma mina, né? Uma mina de tesouro, que é a palavra do Senhor, né? Os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas infelizmente ele não quis permanecer no caminho certo, né? Não buscou aprender e conhecer o nobre, né? Que é o Senhor Jesus. Ele não buscou conhecer quem era ele. É tanto que falou que ele era muito rigoroso, né? Porque não conheceu, né? Então, ele guardou aquela mina que ele recebeu, ele guardou e devolveu ao nobre, ao Senhor Jesus. Ele devolveu a bênção que recebeu. Porque quando nós somos chamados pelo Senhor, é uma bênção que nós recebemos. Por quê? Porque é a nossa vida eterna, né? Se o Senhor não nos chama, é porque nós não estamos alinhados com Ele, não aceitamos, somos ignorantes. Quando alguém vem falar da palavra do Senhor, às vezes, muita gente são mesmo ignorantes, brigam, xingam, não querem saber, entendeu? E aí, permanecer no erro é terrível, né? E aqui nesse caso, desse servo mau, ele recebeu a bênção. O Senhor deu para ele uma mina, né? O Senhor deu para ele um tesouro, que é os ensinamentos. Era só ele aprender, era só ele praticar e obedecer os ensinamentos do Senhor e levar para outras pessoas, né? Porque ele jamais iria devolver só uma. Porque se você vai levando o evangelho do Senhor, uma hora ou outra alguém vai aceitar, não é isso? Mas infelizmente ele não quis, né? Ele não permaneceu no caminho certo, não buscou, não aprendeu a conhecer o Senhor. E simplesmente guardou, devolveu a bênção, devolveu a vida eterna para o Senhor. Que coisa triste isso, né? E infelizmente acontece isso até hoje. E acontece. Porque muitas vezes nós vamos falar do Senhor, né? Vamos falar que o Senhor veio na terra, entregou a sua vida para que os nossos pecados fossem cobertos pelo seu sangue e nós fôssemos salvos e ir para a vida eterna com ele. Muitas pessoas não querem nem ouvir. Eles expulsam a gente de perto, não quer ouvir, brigam, né? E isso é muito terrível, né? Uma coisa dessa, né? Mas nós temos que continuar. A gente não deve ficar bravo, né? Deve pedir a Deus por essas pessoas. Quem sabe uma outra hora, né? Num outro momento, a pessoa consegue ouvir e se entregar, né? Aos braços do nosso Senhor, né? Então, gente, a gente sabe que acontece muito. Aliás, vem acontecendo desde o Jardim do Éden, né? Desde o Éden que acontece o que tá de errado, né? Porque o Éden era o quê? Era a vida eterna, era a vida perfeita que tinha ali, né? Quando Deus, ele deu ao ser humano, ele deu um mundo perfeito. Ele não deu essa bagunça que tá hoje, tudo bagunçado, não. Ele deu um mundo perfeito. Um mundo que não tinha doença, não tinha morte, e também não tinha trabalho escravo, né? Ele deu, assim, tudo de bom e do melhor. Só que ele também deu o livre-arbítrio, né? Era muito fácil isso. Ele deu o livre-arbítrio, mas era só o ser humano, só bastava o ser humano obedecer os ensinamentos que o Senhor deu. Que era o que lá no Éden? Vocês podem comer de todo o fruto de todas as árvores, menos de uma, que é o conhecimento do bem e do mal. O bem eles já tinham conhecido. E aí, se eles comessem, eles iam conhecer o quê? O mal, a morte, né? E o Senhor tinha explicado para eles, mas mesmo assim, aconteceu, né? Não eram para eles ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento eles já tinham, e então eles não precisavam de conhecer o mal, né? Mas infelizmente, né? O ser humano falhou, o ser humano obedeceu à serpente e quis conhecer o mal. Foi isso que aconteceu. Acreditou nela, né? Então, sendo assim, Deus os expulsou lá do Éden. Falou, não, vocês vão sair daqui agora. Não tem como ficar aqui, porque se vocês ficar aqui e comer da árvore da vida, nunca mais vai ter solução. Vocês vão ficar mortos para a vida eterna, sofrendo no fogo de lago de fogo e enxofre, né? Então o Senhor tirou eles de lá do Éden
e fechou, né? Colocou querubins para tomar conta, para que nenhum deles entrasse mais. Então, a partir dali, o ser humano começou a sofrer. O sofrimento começou ali, né? Então, o ser humano teve que trabalhar duro para sobreviver. Aí veio o primeiro assassinato, né? Que foi Caim, que matou Abel, né? O seu irmão. E a morte, as doenças e todos os sofrimentos e pecados vieram juntos. Foi assim, um turbilhão de coisa errada, uma atrás da outra. Por quê? Porque o inimigo não dá nada que preste para ninguém. O Senhor dá, mas ele toma. Se a gente não ficar esperto e ficar meditando na palavra, conhecendo o Senhor e do lado do Senhor, o inimigo ele é astuto e sujo. E aí acontece como muitas pessoas de cair, né? Então, gente, no Antigo Testamento explica que Deus, ele sempre falou que queria ser o único rei do seu povo, porque ele é o certo, ele é o correto para nós, né? É tanto que ele até escolheu um povo, né, que foi ali a partir de Abraão, né? Ele chamou Abraão e a partir dali que ele escolheu Abraão para que a partir de Abraão todo aquele povo eles vivessem em obediência, em santidade a Deus. E também ensinassem os outros, né, os outros povos, que eram os gentios, que o Senhor era o Deus único, o único Deus que criou os céus, que criou a terra, que fez o mundo inteiro, né, e tudo que nele há. Era assim, era para esse povo viver em santidade e levar a palavra do Senhor para muitas pessoas, né? Mas o que aconteceu? Muitos desobedeceram a palavra. E ao invés de ensinar, né, o certo para as outras pessoas, o que eles fizeram? Eles aprenderam o que era de errado com os outros, né? E ficaram seguindo o próprio erro, né? Ficavam adorando os ídolos, rejeitaram o Rei da Glória, né? Passando com o tempo, depois eles pediram um rei humano. E nós temos, até os dias de hoje, nós temos rei humano, né? E aí, como é que tá? Tá horrível, não tá? Continua horrível. Continua horrível, por quê? Porque nós merecemos. Volto daqui a pouco para a continuação do vídeo, tá?